Fala, galerinha do Brasil! Professor Rodolfo Souza na área e hoje para trabalhar a Lei de Execução Penal, LEP, Lei 7.210 de 1984. Não precisa nem dizer, você já sabe, esta lei é muito importante na sua prova, no seu concurso, e o que a gente precisa fazer nesta e em todas as aulas que nós vamos estudar a Lei de Execução Penal é um estudo aprofundado, sistematizado, analisando simplesmente todos os seus artigos, sem deixar nenhum de fora. Claro, apontando também dentre eles aqueles que têm maior probabilidade de estar lá no seu concurso, probabilidade de estar lá na sua prova. Joinha? Então olha só, eu quero que você preste muita atenção, porque nesta primeira aula nós vamos trabalhar o título 1 da Lei de Execução Penal. Se você pegar a lei agora, abri-la, você vai ver que o título 1 não está dividido, nem em capítulos, nem em seções. É apenas o título 1, que dispõe sobre o objeto e a aplicação da Lei de Execução Penal. Esse título 1, ele vai do artigo, olha só, do artigo 1º ao artigo 4º da lei. São, portanto, apenas 4 artigos da Lei de Execução Penal. Aí talvez você esteja assistindo essa aula e pode ser que talvez seja também seu primeiro contato com a Lei de Execução Penal, e você diga, professor, muito pouco, são poucos artigos para uma aula. Ou então, você já tenha visto a Lei de Execução Penal em algum momento e fala, professor, isso é muito simples, isso é muito fácil, porque os objetivos e também a aplicação da Lei de Execução Penal, esses 4 primeiros artigos são introdutórios da LEP. É muito fácil. Sim, é fácil, é simples, mas não é menos importante. Diga-se de passagem, é muito importante. Eu poderia ficar aqui por horas comentando a importância desse tema, analisando outras provas de concurso. Porque, só para você ter uma ideia, eu me lembro agora, falando com você, de 2 concursos no estado de Goiás. Olha, 2 concursos que ocorreram, um e posteriormente o outro, para o cargo de agente de segurança prisional da Polícia Penal, aqui do Sistema de Execução Penal de Goiás, em que o tema da redação, nesses 2 concursos, 2014, a prova foi em 2015, e 2019, o tema da redação foi objetivo da execução penal. Então, na sua prova, no seu concurso, também há esse risco, há essa probabilidade, e diga-se de passagem, uma enorme probabilidade de que esse tema possa estar lá envolvido dentro da redação. Eu me lembro que ele levava o carrinho de cachorro-quente para o pai dele vender cachorro-quente na praça. Ele empurrava o carrinho, ele vendia doce durante o dia, que ele começou a vender docinho. Tinha um rapaz que fabricava os doces, cocadinha, punha 100 cocadinha para ele vender, ele saía daqui, ele ia para lá no Canaã. 1h da tarde ele estava chegando no Canaã. Quando era 3 horas ele já estava de volta, tinha vendido tudo. E é muito lindo que eu me lembro que os meninos olhavam para ele assim naquela situação, ele ia e vendia de boa. E quando ele chegava na igreja para dirigir um trabalho, fazer alguma coisa, ele se destacava em tudo, né, Poisson? Então, agora eu quero que você tenha uma atenção comigo e preste muita atenção. Quando a gente estuda os objetivos da execução penal, a gente está estudando aqui, olha, nada mais, nada menos do que a ideia central da LEP. A partir da análise daquilo que eu vou fazer nesta aula, nós vamos ter ferramentas e instrumentos para interpretar outros artigos, sobretudo quando vier dúvida. Quando você olhar para um artigo lá na frente, para outros artigos, sem ser esses 4 primeiros, e você tiver alguma dúvida na interpretação desse artigo, você vai utilizar aqui o que nós estamos aprendendo nessa primeira aula sobre objetivos da execução penal para sanar a dúvida. E claro, você vai me acompanhar em todas as aulas, isso vai ficar muito, muito evidente para você. E eu tenho convicção, eu falo isso com absoluta certeza, tá? Você vai muito bem preparado para a sua prova e com chance, inclusive, de talvez acertar todas as questões sobre a Lei de Execução Penal. Eu te garanto um melhor empenho, agora só
falta você também se empenhar o máximo possível ao longo dessas aulas, tá bem? Mas vamos lá, vamos para o foco, vamos para aquilo que realmente é o nosso objetivo, que é, nesta aula, a análise dos objetivos da Lei de Execução Penal. Antes de mais nada, eu quero falar sobre as funções da pena. Por quê? Quando a gente fala de execução penal, nós estamos falando de uma fase que se dá depois da persecução criminal. Nós temos a persecução criminal, que tem uma fase preliminar da investigação e tem uma fase judicial, que é a fase da ação penal. Então, da data do crime até a sentença transitada em julgado, toda esta fase é chamada de persecução criminal. A persecução criminal divide-se em duas etapas. Uma etapa de investigação criminal, conhecida como inquérito, e outra etapa da ação penal, que é simplesmente o processo. Bacana. Quando o juiz profere sentença, caso seja a sentença condenatória, aí é que surge essa nova fase, que já não é mais persecução, mas sim a fase da execução da pena. A fase da execução da pena, ela é inaugurada a partir da sentença judicial transitada em julgado, porque é onde o Estado vai impor a pena, ou melhor, vai cobrar o cumprimento da pena que foi aplicada em juízo. Joia? Olha, quando eu olho para a pena, quando eu vejo a pena, eu identifico 3 funções para ela. A primeira função da pena, e que é muito debatida, inclusive pela doutrina, é uma função de prevenção geral. Eu vou explicar. Quando você olha o Código Penal, por exemplo, no artigo 121, matar alguém é a descrição do crime de homicídio. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. A leitura deste dispositivo penal já visa alertar a sociedade da consequência de praticar um crime. Então, a lei penal, ela já tem um caráter de prevenção geral. Por que ela tem um caráter de prevenção geral? Porque toda conduta tipificada em lei como crime ou contravenção se submete a uma pena. Tô certo? Se submete a uma pena. Então eu quero dizer que todo indivíduo que tem conhecimento daquela conduta tipificada em lei como crime ou contravenção, sabe da consequência de praticar aquele comportamento. Então, por meio da tipificação e por meio da pena, nós buscamos a prevenção geral. Buscamos impedir que a sociedade e que os membros da sociedade pratiquem crime e contravenção. Joia? Bacana? Perceba que essa função de prevenção geral, ela é muito mais lá do direito penal. A execução penal aqui, ela não visa necessariamente uma prevenção geral. Por qual razão? Porque quando o indivíduo ele já está na execução da pena, significa que a prevenção geral não funcionou. Ou seja, o indivíduo olhou para a norma, viu a regra, sabia da consequência, mas ainda assim praticou a conduta. O indivíduo sabia que matar alguém era crime, mas ainda assim ele praticou a conduta criminosa e foi submetido à pena. Perceba, portanto, que a prevenção geral não é o principal objetivo da execução da pena, nem muito menos da lei de execução penal. Agora, por outro lado, a pena tem outras funções e não apenas a prevenção geral. Qual outras funções tem também a pena? Ela tem uma prevenção especial, e aqui eu sugiro que você coloque, inclusive, aí no seu material de apoio. Lembrando, tá? Abaixo desse vídeo, na descrição, aqui no site do Instituto, tem um material de apoio. E nesse material de apoio tem um resumo completo da Lei de Execução Penal. Sugiro que você coloque aí, ó, que além da prevenção especial, isso é chamado também como caráter retributivo da pena. Perceba. O indivíduo praticou crime, praticou homicídio. Ele foi investigado por meio de inquérito, processado na ação. O juiz proferiu uma sentença condenatória de reclusão pela prática do crime de homicídio. Joia? Ótimo. A partir daí nós vamos iniciar a execução da pena. Nós vamos impor a pena que foi aplicada. Então nós estamos aplicando castigo, porque a pena, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é o castigo, é a retribuição que o indivíduo recebe por ter ele praticado crime ou contravenção penal. E claro, não é só castigo. Como a maioria das penas dentro do direito penal, elas vão cercear a liberdade de locomoção,
O indivíduo cerceado da sua liberdade de locomoção, ele não está em convivência social. Também, portanto, com a imposição da pena, eu vou prevenir a prática de delitos. E por que eu vou prevenir a prática de delitos? Porque eu retiro esse indivíduo do seio social e coloco ele numa prisão. E se eu coloco esse indivíduo numa prisão, ele vai cumprir a pena, que é o seu castigo, e não vai estar na sociedade delinquindo. Essa ou esse é nada mais do que a função de prevenção especial da pena, ou também o caráter retributivo que a pena oferece ao indivíduo que pratica crime. Isso aqui, gente, já tem tudo a ver com a lei de execução penal. Por quê? Porque para que haja análise da execução da pena, não se pressupõe uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E se a sentença penal condenatória está transitada em julgado, não cabe mais recurso. O indivíduo apenas tem que cumprir a pena, ou seja, o castigo que lhe foi atribuído, a retribuição que a norma lhe oferece. Bacana? Essa é, portanto, uma das funções da execução penal. E, claro, um dos objetivos que nós vamos estudar aqui dentro da Lei de Execução Penal. Então, todos os artigos da LEP, todos que nós vamos estudar, em especial a partir do 4º, ou seja, do 5º em diante, nós vamos ver que a Lei de Execução Penal, ela vai, em dados momentos, buscar como objetivo, portanto, a prevenção especial e o caráter retributivo. Bacana? Além disso, a pena tem uma terceira função. Então, além das duas funções anteriores, a pena tem uma terceira função, que é o caráter educativo da pena. O indivíduo, cerceado da sua liberdade de locomoção, que cumpre pena na prisão, ele vai também passar por um processo de reeducação. Eu digo reeducação porque, para que o indivíduo sofra pena, ele já alcançou a sua maioridade penal. E, obviamente, que o indivíduo que alcançou sua maioridade penal, ele já tem 18 anos ou mais. Então, ele já passou por aquela instrução escolar básica. Ele já teve um momento de instrução escolar. Por isso que eu digo que, durante a execução da pena, ele vai reeducar-se. É até muito comum, né? Algumas pessoas dizerem que o indivíduo, durante o cumprimento da pena, ele é um reeducando. E por que reeducando? Porque ele recebeu a instrução primária, principal, primeira ali, até os seus 18 anos, mas como ele delinquiu, praticou crime, não obedeceu às regras de convivência, ele vai ser cerceado da sua liberdade de locomoção e durante o cumprimento da pena, ele vai aprender como é, ou reaprender como é viver em sociedade. Então, um outro objetivo da pena não é castigo, mas também de oferecer todas as condições para que o indivíduo possa, depois de ter cumprido ela, retornar à sociedade e conseguir viver de forma harmônica com os demais membros que compõem toda a coletividade. Bacana? Feita essa análise a partir das funções da pena, e eu quero que você entenda que essas ideias que eu tracei são muito importantes, porque imagine comigo uma eventual redação lá na sua prova tratando sobre a lei de execução penal, ou tratando sobre a importância da pena. Você já sabe. Quais são? Olha só, a pena tem primeiro uma prevenção geral, depois uma prevenção especial, que é o caráter retributivo, e por último, um caráter educativo, de educar o indivíduo para retornar à convivência em sociedade. Agora, veja só, vamos analisar o artigo 1º da Lei de Execução Penal. O artigo 1º da LEP, que é o artigo 1º que vai tratar dos objetivos da execução penal. Pegue a sua Lei de Execução Penal e faça comigo a análise do artigo 1º. Ela fala assim, ó, a Lei de Execução Penal tem o seguinte objetivo. Primeiro, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Se o juiz fala na sentença, reclusão de 10 anos, condena o réu a pena de reclusão de 10 anos. Qual é o primeiro objetivo da execução penal? O primeiro objetivo da Lei de Execução Penal é efetivar aquilo que está disposto na sentença ou na decisão criminal. Em outros termos, criança, em outros termos, você que vai passar na porra desse concurso, o juiz, ele sentencia lá no processo e na execução penal a gente aplica o castigo. Porque efetivar as disposições da sentença é a prevenção especial, é o caráter retributivo que agora há pouco eu havia citado para vocês. Só que não é esse o único objetivo da execução penal. Reforçando, a LEP lá no seu artigo 1º diz que há como objetivo, primeiro, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, mas também
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Olha que lindinho, gente. Proporcionar condições para a harmônica, para que ele, num ambiente prisional, em harmonia com os preceitos constitucionais, com as garantias fundamentais, com as regras ligadas à educação, que ele viva num ambiente saudável, em que ele tenha todas as condições para reintegrar a sua convivência em sociedade, para conseguir a sua integração social. Mas de quem a gente busca a integração social? Do condenado. Quem que é o condenado? É o sujeito imputável, maior de 18, sem doença mental. É o sujeito que merece pena. Mas não é só o internado, não é só o condenado que a gente busca integrar à sociedade. A gente busca integrar à sociedade também o internado. Essa expressão internado designa o indivíduo que praticou um fato típico, ilícito, mas que não possui culpabilidade, porque ele é inimputável em razão de insanidade mental. Em outros termos, o louco, o indivíduo que no momento da ação ou omissão não tinha capacidade alguma de entender o caráter ilícito do fato que ele estava praticando ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele é inimputável por motivo de insanidade mental. Ele não vai preso, mas ele sofre uma sanção penal. Qual é? A internação em um dos estabelecimentos penais que a lei define, que é o Hospital de Custódia para Tratamento Psiquiátrico, que nós vamos citar também, vamos aprofundar inclusive no estudo dele, quando nós estivermos analisando os estabelecimentos penais dentro da lei de execução penal. Como eu disse, né? E reitero aqui, a nossa aula vai ser muito completa. É a melhor aula de lei de execução penal do Brasil, eu te garanto, tá bem? Mas voltando, galerinha, voltando. Óbvio que a LEP, ela não trata apenas sobre os objetivos no seu título 1. Né? O título 1 trata do objeto e da aplicação da lei de execução penal. E não trata apenas dos objetivos da lei de execução penal. Tanto que tem os artigos 2º, 3º e 4º. Aí eu vou trazer algumas informações aqui que estão nesses artigos. Inclusive coloquei elas aqui, a título de observação para você. Lembrando que já está aí no meu material de apoio, tá bem? Fique tranquilo, está disponível para você no material de apoio. Primeiro, para que o Estado ele possa alcançar os objetivos da execução penal, ele não vai fazer isso sozinho. Sabe por que não, gente? Porque quando eu olho lá para a Constituição Federal, no seu artigo 144, que trata da segurança pública, a Constituição diz assim, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então o Estado tem dever com a segurança pública e nós temos o direito, lindo. Mas nós não temos apenas direito de segurança pública, nós temos também responsabilidade com a segurança pública. E a segurança pública, ela vai ser exercida nos termos da Constituição Federal para garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos. Aí vem lá 6 incisos que tratam de 7 órgãos que compõem os órgãos do nosso sistema de segurança pública. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar, Bombeiro Militar e agora, o mais jovem, o mais recente de todos os órgãos que foram incluídos lá no artigo 144 da Constituição, no seu inciso 6, numa emenda constitucional de 2019, que é a Polícia Penal. E o que a Polícia Penal faz? A Polícia Penal, ela cuida da execução da pena. A Polícia Penal cuida da execução da pena. É o que faz o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e é o que faz os departamentos penitenciários locais dos estados e do DF. Eles cuidam da execução da pena, porque são os órgãos denominados de Polícia Penal. Agora vem cá. Quem tem responsabilidade com a segurança pública? Nós, os cidadãos. Estes órgãos são órgãos estatais que têm o dever de garantir a segurança pública. A Polícia Penal é um órgão de segurança pública que tem este dever, portanto, de garantir a incolumidade das pessoas e também do patrimônio, garantindo a ordem pública. Ótimo, bacana. Só que a Polícia Penal faz isso de que modo? Impondo, ou melhor, executando a pena aplicada pelo juiz lá no processo.
A Polícia Penal garante a execução da pena e com isso ela mantém a ordem pública, garantindo a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Só que a Polícia Penal faz isso sozinha? Não. Porque é dever dela, mas é direito e nossa responsabilidade como cidadãos de também contribuir com a Polícia Penal para que ela alcance os seus objetivos e alcance as atividades e cumpra com a sua missão constitucional. Tanto que o artigo 4º da LEP, que está nesse título 1 aí, ele diz assim que o Estado ele deve recorrer, não é pode. O Estado deverá, é obrigação do Estado, recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução penal. Então, a comunidade participa da execução da pena. Professor, como? Gente, por vários meios, por várias maneiras. Mas eu vou falar a principal delas, tá bem? Quando você pega o artigo 61 e o inciso 7 da Lei de Execução Penal, vou até colocar aqui, artigo 61, inciso 7 da LEP, você vê a Lei de Execução Penal, no artigo 61, trazendo o rol dos órgãos da execução. E no inciso 7, a Lei de Execução Penal fala que é órgão da execução o Conselho da Comunidade. Então, o Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal que auxilia o Estado nas atividades de execução da pena. Bacana? Da execução da pena. E tanto que o artigo 80 da LEP, vai trazer quem são os membros que vão compor o Conselho da Comunidade. Quem são esses membros que vão compor o Conselho da Comunidade? Vão compor esse conselho um membro da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela OAB, um defensor público indicado pela Defensoria Pública e um assistente social indicado pelos assistentes sociais. Esses são, portanto, prestem atenção, os membros do Conselho da Comunidade. São pessoas da comunidade e que, de algum modo, mantêm relação com as atividades de execução penal e que vão compor um conselho que vai auxiliar o Estado a alcançar os seus objetivos na execução da pena. Seja efetivar a sentença, seja proporcionar as condições harmônicas para a integração social do condenado ou do internado. Bacaninha? Joia? Fácil isso, não é? Agora observe, a LEP diz ainda que ao condenado e ao internado, então tanto aquele que foi condenado quanto aquele que foi internado, são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença. É óbvio, né? Se o indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade de locomoção, o primeiro direito dele que é atingido, a própria liberdade de locomoção, porque ele vai cumprir a pena de detenção ou de reclusão no estabelecimento adequado, conforme for a pena e conforme for o regime inicial de cumprimento estabelecido pelo juiz. Bacana? Só que, por outro lado, ele vai ter outros direitos garantidos. Tanto que a LEP diz que é dever das autoridades, incumbe a todas as autoridades zelar pela integridade física e moral do condenado e do internado. Por quê? Porque ele perde a sua liberdade de locomoção, mas ele não perde outros direitos fundamentais, como o quê? O direito de integridade física, o direito à intimidade. Ele vai ficar restrito, mas não vai perder absolutamente esses direitos. Tudo bem? Até é importante, né, destacar, por exemplo, que o artigo 15 da Constituição, ele diz que aquele que for condenado com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele também perde, ou melhor, ele terá suspenso os seus direitos políticos. Só que eu quero dar ênfase a uma coisa importante, até pode ser objeto de análise lá na sua prova, que é o seguinte: o preso provisório, que é aquele que está preso preventivamente, temporariamente, preso em flagrante ou numa prisão domiciliar, que são as modalidades de prisões provisórias previstas lá no Código de Processo Penal. O preso provisório, ele não foi condenado, então ele ainda não estará com o seu direito político suspenso. Ele poderá votar e ser votado. Bacana? Poderá votar e ser votado. Claro que tem uma limitação, óbvio, porque se já houver uma condenação em segunda instância, ainda que não haja o trânsito em julgado, nós já temos posicionamento do Supremo que aquele
condenado em segunda instância não pode votar nem ser votado, porque daí ele já também terá suspenso os seus direitos políticos, tá bem? Em razão daquela lei da ficha limpa, né? Lei da ficha limpa. Ó, galerinha, é o seguinte, ó, voltando aqui, tá? Voltando. Então, o condenado e internado, eles vão ter assegurados todos os seus direitos, exceto aqueles que a sentença, de algum modo, possa restringir. Bacana? Outro importante detalhe, talvez um dos mais importantes aqui dentro dessa análise, para compreendermos, né, essa primeira parte, esse primeiro título da Lei de Execução Penal, que é vedado distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Cuidado. Você percebeu? Isso aqui, gente, ó, tá lá na Lei de Execução Penal também, nesse título 1, que é proibido distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Isso está, inclusive, no artigo 3º da LEP, certo? Presta atenção em mim, por gentileza. Você percebeu que não falou na distinção por idade e também não falou na distinção por sexo. Sabe por quê? Porque é permitido que haja distinção por idade e por sexo. Primeiro, se você pegar a própria Lei de Execução Penal, a própria LEP, no seu artigo 81, parágrafo 1º, vou até colocar aqui como referência. Artigo 81, parágrafo 1º. Você vai identificar a Lei de Execução Penal dizendo que as mulheres, sexo, e os maiores de 60 anos, separadamente, serão recolhidos em estabelecimento próprio e adequado. Tanto que nós temos penitenciárias femininas para mulheres, elas ficam separadas dos homens. Então, cuidado, tá bem? Cuidado, porque a Constituição Federal, quando está tratando lá das suas regras básicas, iniciais, fala que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, nos termos da Constituição. Lindo. Só que a igualdade lá é formal. E a gente sabe que no estudo mais aprofundado do direito, a igualdade que se usa na prática é a igualdade material. É tratar os desiguais na exata medida em que estes se desigualam. Então, nós precisamos dar condições especiais, primeiro, para a mulher e para o idoso, aquele que tenha mais de 60 anos. Eles precisam de condições especiais para a execução da pena. Mas não pode haver distinção por raça, social, por religião ou por convicção política, tá bem? Essas 4 distinções são proibidas. Agora, por idade e sexo, inclusive a LEP vai trazer algumas distinções, todas com o objetivo de o quê? Efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. Pare comigo, pense aqui. Imagine se nós colocássemos homens e mulheres na mesma cela. Você concorda que as mulheres presas juntas com homens, elas não teriam condições para a harmônica integração social? Seria difícil oferecer a elas um caráter educativo da pena? Por quê? Porque elas seriam vítimas fáceis de atentados contra a sua dignidade sexual. Gente, se as mulheres cumprissem pena juntas com homens no mesmo estabelecimento e na mesma cela, imagina a quantidade de estupros que teríamos nas penitenciárias. Seria ainda maior, ou maiores do que os números que nós já temos de condutas dessa natureza, tá bem? Ótimo. Agora é o seguinte, tá? Quero que você entenda. Para encerrar essa nossa primeira aula, esse primeiro título da Lei de Execução Penal. Quando você pega o artigo 2º e parágrafo único da LEP, sugiro até que você coloque como observação aí no seu caderno da minha aula, você identifica que a LEP diz o seguinte, e aqui eu vou trazer uma novidade a mais. Ela diz assim, que aquele indivíduo condenado ou provisório lá da Justiça Eleitoral ou Militar, quando ele estiver recolhido a estabelecimento de jurisdição comum,
ele vai ficar sujeito às regras da lei de execução penal. Eu vou dar o exemplo do militar, que é mais fácil. Certo? O militar, condenado por crime militar, de acordo com o Código Penal Militar, deverá cumprir pena em estabelecimento penal militar. E ele vai ficar sujeito às regras do próprio ou da própria legislação militar. Só que o Código Penal Militar diz que, se não houver estabelecimento penal militar, o militar condenado pela Justiça Militar, ele vai cumprir pena em estabelecimento penal comum. Então pode muito bem, porque há previsão tanto no CPM e agora também reforçando a LEP, o indivíduo ser condenado pela Justiça Militar, ser militar, mas ao invés de cumprir pena no estabelecimento penal militar, num presídio militar, ele cumpra a pena num presídio comum. Gente, eu sei que você deve estar pensando assim, professor, que loucura, pegar um militar, imagine um policial militar, que combate o crime, que eventualmente tenha praticado um homicídio doloso, né, inclusive de um conhecido criminoso, e colocá-lo para cumprir pena num penitenciário comum, que é inclusive muito comum acontecer isso, haja vista inclusive, porque o homicídio doloso praticado por policial militar em serviço é crime comum, e você colocar esse cara aqui no presídio comum, professor, poxa, você vai estar violando a dignidade, não vai estar proporcionando para ele as condições adequadas para a harmônica integração social desse indivíduo condenado. Sim, só que é o seguinte, tá, gente? Nós vamos ver mais adiante em outras aulas que a Lei de Execução Penal traz previsão também de separação de presos e como esses presos vão ser separados pela natureza do crime que eles praticarem, pela natureza da atividade que eles desenvolvem. Então, pode um policial militar condenado cumprir pena no estabelecimento penal comum, mas ele não vai ficar necessariamente junto com os outros presos. Ele pode ficar ainda lá no estabelecimento penal comum separado. Mas agora, o importante para destacar aqui nessa primeira aula é o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Execução Penal, que diz o quê? Que fala que se o cara foi condenado, ou é provisório, da Justiça Militar ou Justiça Eleitoral, mas ele não estiver cumprindo pena lá nos estabelecimentos da própria Justiça, e ele vier cumprir pena no estabelecimento penal comum, ele vai ficar sujeito a todas as regras da Lei de Execução Penal. Ele vai ficar sujeito às regras da LEP, ele vai ficar sujeito às regras da Lei de Execução Penal, ou seja, a todos os artigos que compõem a execução penal no Brasil. Bacana? Seguinte, ó, para não restar mais nenhuma dúvida, você percebeu aqui que durante esta fala, durante esta explicação final, eu disse que da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, quando estiverem recolhidos ao estabelecimento penal comum, vão ficar sujeitos às regras da Lei de Execução Penal, tanto o condenado, como também o provisório. Então, eu quero que você entenda, já para ter algo na sua cabeça. Quem fica sujeito à Lei de Execução Penal? Primeiro, condenado e internado. Estes, principalmente. Só que é o seguinte, meu querido, minha querida, o indivíduo que não foi condenado, mas que já há uma decisão determinando sua prisão provisória, seja ela temporariamente, seja ela preventivamente, não me interessa, esse indivíduo vai ficar recolhido em cadeia pública, que é o estabelecimento destinado ao preso provisório. Mas ainda que recolhido em cadeia pública, ele já fará jus aos direitos assegurados pela Lei de Execução Penal e ele ficará submetido às regras da Lei de Execução Penal naquilo que for possível aplicar à sua condição de preso provisório. Então, quais são os indivíduos que ficam sujeitos, portanto, à Lei de Execução Penal? O condenado, o internado e também o preso provisório, além daqueles condenados ou internados da Justiça Militar ou da Justiça Eleitoral que estejam recolhidos ao estabelecimento prisional comum. Tudo bem? Espero ter esclarecido as dúvidas nesta primeira aula. Mas se lembre, nós vamos ter uma pancada de aula aí de Lei de Execução Penal e a gente se encontra na nossa próxima aula para tratar de outro assunto e eu te aguardo lá. Valeu! No jardim,
que já deu para notar assim, algo diferente dele, porque ele se destacava entre os coleguinhas de sala. Eu ia na reunião, eu esperava todas as mães embora, porque elas falavam assim, esse menino ele pega tudo assim e depois não deixa ninguém fazer, porque ele já pegou, ele pegava muito, muito rápido, né? Quando o Rodolfo nasceu, a gente andava 3 quilômetros a pé para deixar ele numa mulher para tomar conta, para ir trabalhar. Na hora do almoço ela corria lá para aumentar o menino, né? De tardezinha e pegar de volta. Então a correria era muito grande, nossa, sempre foi. Então ele acostumou com essa correria da gente. Meu pai tinha um latão de leite muito antigo e plantava feijão no fundo de casa. E ele ficava lá, tirando os feijão das bainhas e conversando. E o meu pai falava que para a idade dele era muito pequeno. O vô dele, que é o pai da minha esposa, falava para ele, falava para nós, né? Falou, esse menino é um menino diferente. Ele se destacava entre os meninos, ele parava para ouvir. Gostaria muito que o vô dele estivesse vivo hoje. Ele ia se orgulhar muito do Rodolfo, porque o Rodolfo é um menino, não por ser meu filho, mas é um menino de ouro. Olha, foi um período assim que eu falo, foi realmente quando nós chegamos para Goiânia, né? E foi tudo muito duro, né? O pai tinha arrumado um emprego, eu vendia pão na rua, no cesto, e o Rodolfo vendia o doce. Então, assim, era tudo muito corrido, na verdade, cada um na sua peleja. Nós não tínhamos, assim, aquele tempo, assim, né? Era cada um na sua peleja, e o tempo que ele tinha era para chegar e estudar, né? Eu me lembro que ele levava o carrinho de cachorro-quente, para o pai dele vender cachorro-quente, na praça. Ele empurrava o carrinho, ele vendia doce durante o dia, que ele começou a vender docinho. Tinha um rapaz que fabricava os doces, cocadinha, punha 100 cocadinha para ele vender, ele saía daqui, ele ia para lá no Canaã. 1h da tarde estava chegando no Canaã. Quando era 3 horas já estava de volta, tinha vendido tudo. E é muito lindo que eu me lembro que os meninos olhavam para ele assim, naquela situação, ele ia e vendia e de boa. E quando ele chegava na igreja para dirigir um trabalho, fazer alguma coisa, ele se destacava em tudo, né, paizão? Quando ele vendia cocada, ele ia de manhã para o colégio, aí chegava, almoçava e já ia com um cesto de doce. E ele falou que queria passar no Cefet, que hoje é escola técnica, né? E aí um dono de uma empresa, ele falou que era impossível passar, porque o filho dele que estudava em escola particular não havia passado, né? Que era muito difícil. E o Rodolfo, na época, ele conseguiu, ele fez o ensino médio lá no Cefet. Ele conseguiu passar e fazer no Cefet. Sempre foi parceiro mesmo. Desde pequenininho ele foi muito parceiro. Muito determinado no que ele fazia. O Rodolfo, eu falo que ele é um menino que ele não tem vergonha. Por outro lado, a gente achava que, eu particularmente, a gente acha que ele está deixando a desejar alguma coisa, né? Porque em vez de ele estar estudando, né? Apesar de que ele estudava, né? Estudava muito, mas assim, em vez de dar uma vida um pouco melhor para ele, a gente não tinha essa condição, né? Mas por outro lado, eu acho que foi bom para ele também, que foi um aprendizado, né? Eu acho que trabalhar não mata ninguém, não. Só engrandece cada vez mais o homem. Desde 5 anos ele falava que ia ser polícia militar, que ia ser juiz de direito, entendeu? O sonho dele era esse, desde 5 anos. Mas quando ele resolveu falar que ia prestar um concurso para a polícia, aí o bicho pegou, né? Porque eu fiquei bravo, porque eu não queria, né? Aquela preocupação com a polícia militar, correndo risco na rua o tempo todo, né? A gente fica preocupado, né? Então eu não queria. Eu falei, não vai não. Eu não deixei. Mas daí ele com jeitinho conquistou a mãe dele, né? A mãe dele, escondidinha de mim, pagou a inscrição para ele, prestou o concurso. Quando ele passou na polícia, o local que ele foi trabalhar foi no mesmo local. Ele passou pelo mesmo caminho onde ele passou vendendo o doce.
a gente quase não via ele nem chegar e nem sair. Sempre muito cedo, porque fazer faculdade em Goiás Velho não foi algo fácil, né? Assim que ele entrou na polícia, na verdade, demorou um pouco para ele comprar a bis dele, né? Ele andava de ônibus, né? Levantava pela manhã, cedinho, ele era o primeiro a levantar. Quando eu pensava em chamar ele já estava pronto. Trabalhava o dia todo na polícia. À noite ele ia para Goiás Velho. Ele pegava uma bisinha dele daqui, ia parar lá na saída de uma lá em cima, deixava a bis lá no posto do guarda e pegava o ônibus para ir para a faculdade. Voltava, chegava 1h da manhã todo dia, muito pouco também. E por mais que uma mãe sonhe, um pai sonhe com o bem-estar de um filho. Era corrido demais, mas ele ainda chegava em casa e ainda ia passar a farda dele. Ele lavava e passava a farda dele, não deixava a mãe dele lavar nem passar a farda dele. Ele mesmo gostava de fazer isso. Ele foi muito determinado, tinha muita garra mesmo para fazer, porque quando nós imaginávamos, quando falava para alguém, perguntava, o que o Rodolfo está fazendo? Faculdade em Goiás Velho, as pessoas não acreditavam. Viver o que ele está vivendo hoje é algo que, com essa dimensão, nós não imaginaríamos nunca, né? Com essa dimensão, não. Mérito dele. Ele teve muita objetividade nas coisas que pensava em fazer. O Rodolfo é um menino que ele está trabalhando hoje aqui, pensando daqui 5 anos já. Quando está pensando em fazer algo, ele já terminou de fazer. E sempre foi assim. A determinação dele é muito grande para em tudo que ele vai fazer. Ele é muito determinado. Aí, filhão, falar de você é fácil demais, né? Na verdade, a gente se perde um pouquinho, porque tem tantas coisas boas para falar de você. Nunca mude, meu filho. Nunca perca essa essência que você tem, o amor verdadeiro pelas pessoas. Os filhos acham que os pais são os seus super-heróis, mas para mim, eu sou teu fã. E você, para mim, é um super-herói. A mamãe tem um orgulho muito grande de você. Pense numa mãe orgulhosa de poder ver aonde você chegou e continuar sendo a pessoa que você é. Eu te amo demais, meu filho. Viu? Papai te ama. Um beijo no seu coração.